Continuando o nosso estudo sobre a medida de tempo, nós vamos ver que nós já tivemos vários tipos de calendários e que algumas partes do mundo usam calendário diferente dos nossos. Nós temos, por exemplo, o calendário lunar, que é um calendário utilizado pelos antigos babilônios. Esse calendário lunar, ele era composto de 12 meses lunares, de 30 dias cada, e adicionava-se um mês extra quando necessitavam acertar o calendário com as estações do ano. O calendário babilônico é um dos calendários mais antigos, compreende 12 meses lunares, e eles eram divididos também em 4 semanas. Nesse calendário, o ano tem 354 dias. E 11 dias a menos que o calendário solar. Também tem o calendário solar. Esse calendário solar, eles eram utilizados pelos egípcios. São os primeiros a utilizar o sol para formar um calendário. Havia 12 meses, de 30 dias cada mês, e dando um total de 365 dias e 6 horas, a menos que o calendário solar. Significaria aqui que a cada ano eles tinham um atraso a cada 4 anos eles tinham um atraso de um dia, porque eles não consideravam aquelas 6 horas a mais. Esse calendário, ele era tão importante que ele foi reconhecido pelos astrônomos gregos, que a partir disso acabou tomando esse calendário como referência para os seus calendários. Temos também o calendário asteca. Ele é bem parecido com o calendário maia. Esse calendário, ele tem 18 meses e ele possui 20 dias em cada mês. E mais um mês um pouco menor, que tem 5 dias. Esse calendário, ele era muito utilizado e os nomes que esse calendário utilizava eram nomes próprios, que correspondia à ordem dos números. Ou seja, os dias de 1 a 20, eles possuíam nomes, ao invés de numeração. Temos também o calendário chinês, é um dos calendários mais antigos que nós temos. O calendário chinês, ele recebe o nome de 12 animais: galo, cão, porco, rato, búfalo, tigre, gato, dragão, serpente, cavalo, cobra e macaco. Esse calendário, ele está interligado com o horóscopo chinês, ou seja, com as tradições deles, e cada ano ali vai ter uma repetição desse animal, dependendo dessa ordem. O calendário maia, ele é recomposto por 18 meses e cada mês tinha 20 dias. E como já foi dito, ele é parecido com o calendário asteca. E nós temos o nosso calendário. O nosso calendário ele é chamado de calendário gregoriano ou calendário grego. Ele é um calendário que nós já sabemos que possui 365 dias e temos os anos bissexto, que já foi explicado que ele é a junção dessas 6 horas solares do calendário solar, ou seja, aqueles 6 horas a mais, que ao final de 4 anos você contabiliza como um dia a mais. Esse dia a mais ele é representado no fevereiro, que nós, ao invés de termos 28 dias, passamos a ter 29 dias. Por que o nosso calendário ele se chama calendário gregoriano?
Esse calendário, ele foi pedido pelo Papa Gregório, e esse Papa, ele pediu que fosse observado e feita uma correção nesse calendário, porque ele entendia que tinha um erro no calendário utilizado, já que no calendário solar você considera 365 dias e 6 horas, e o calendário civil não levava em consideração essa questão. Então, quando ele pediu para fazer essa correção, foi no ano de 1582, depois de Cristo, DC. Já tinha aqui um erro de 10 dias. Então, ao fazer essa nova correção, optou-se por fazer dessa forma, que nós temos agora 365 dias e um dia a mais a cada 4 anos, que seria esse ano bissexto. Observe que essa correção, quando ela foi feita, levou-se em consideração esses 10 dias que eles estavam errados. Por quê? Se você fosse contando todos esses erros durante anos e anos, dava essa contagem de 10 dias. Então, quando houve a correção, eles estavam no dia 4 de outubro de 1582, que era uma quinta-feira. A partir disso, mudou-se, foi para o dia 15 de outubro. Então, eles fizeram essa correção. Você passou 10 dias à frente. Então, ao invés de passar do dia 4 de outubro para o dia 5 de outubro, passou-se do dia 4 de outubro para o dia 15 de outubro de 1582, uma sexta-feira. Então, de um dia para o outro, houve aí um avanço de 10 dias, fazendo com que esse calendário civil que era utilizado, ele se parecesse mais com o calendário natural, ou seja, com o calendário solar. Ele é chamado, então, de calendário gregoriano ou também de calendário cristão, e é o que nós utilizamos. Nós entendemos que o tempo ele tem grande importância para a humanidade, e essas unidades de medidas, elas são utilizadas. Mas qual é a unidade fundamental? É o segundo. E ela corresponde a um tempo igual à fração de 1 dividido por 86.400, ou seja, um dia solar médio, definido de acordo com as convenções de astronomia. Nós temos então que o segundo, ele vai equivaler aos seus múltiplos e submúltiplos, por convenções. Então, 1 minuto, ele equivale a 60 segundos. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Um dia equivale a 86.400 segundos. Um mês comercial corresponde a 30 dias. É importante notar aqui que nós estamos falando mês comercial. Por quê? Nós sabemos que tem meses com 30, 31, 28 e 29 dias. Mas para o comércio, de forma geral, você sempre vai usar 30 dias para um mês. O ano comercial, ele tem 360 dias. Por quê? Porque se o mês comercial tem 30 dias, se você somar tudo, vai dar 360 e não 365 dias. Isso para efeito de comércio, ou seja, para efeito de trabalhar com comércio, com questões bancárias, questões de pagamento de funcionários. Então, eles trabalham sempre com números semelhantes para poder não ter distorções de uma coisa para outra, de um valor para outro, de uma empresa para outra, de um banco para outro. Então, utiliza-se esse mês comercial e esse ano comercial. A partir disso, então, quais são os tempos mais conhecidos que nós temos? A partir dos nossos estudos que vimos. O milênio, 1000 anos, o século, 100 anos, a década, 10 anos, o quinquênio, 5 anos, o biênio, 2 anos, o ano, que é composto por 12 meses, o semestre, 6 meses, o trimestre, 3 meses, o bimestre, 2 meses. O mês, nós já sabemos que o mês é composto por 4 quantidades de dias diferentes, 28, 29,
30 e 31, mas para efeito de exercícios e para efeito de comércio, de forma geral, nós utilizamos apenas 30 dias. A quinzena, que é 15 dias, a semana, 7 dias, um dia, 24 horas, uma hora, 60 minutos e um minuto, 60 segundos. Muitas das vezes você vai precisar converter de horas para minuto, de minuto para segundo, ou o contrário. Então, como eu faço essa conversão? De hora para minuto, você multiplica por 60. De minuto para segundo, você também multiplica por 60. Logo, o inverso vai ser dividir. Se você quer converter de segundos para minutos, você divide por 60. De minutos para horas, você também divide por 60. Se você quiser converter de horas para segundo, você vai multiplicar por 3.600. Por quê? Porque para passar de hora para segundos, você poderia fazer o processo de primeiro multiplicar por 60, chegaria nos minutos, e depois multiplicaria por 60 novamente. Ao invés de você fazer esse processo duas vezes, você faz uma única vez, porque 60 vezes 60, 3.600. Então, basta multiplicar por 3.600 e você vai converter de horas para segundos. De segundos para horas, você então vai dividir por 3.600. E assim nós faremos as nossas convenções. Exemplo, como eu faço para transformar 5 horas em segundos? Você multiplica 5 por 3.600 e você vai ter 18.000 segundos. Ou seja, 5 horas corresponde a 18 segundos. Como eu faço para transformar 45 minutos em horas? Eu vou observar que de minutos para horas, você vai fazer uma divisão. Vai dividir por 60. 45 dividido por 60 é 0,75 horas. 72.000 segundos corresponde a quantas horas? Eu vou observar que quando eu tenho que transformar de segundos para horas, eu vou dividir por 3.600. Então, 72.000 dividido por 3.600 corresponde a 20 horas. Como nós fazemos para transformar 4 minutos em segundos? Quando você vai converter de minutos para segundo, você multiplica por 60. 4 vezes 60, 240 segundos. Então, dentro da conversão de unidade de medida de tempo, nós temos de hora para minutos e de minutos para segundo, multiplicando. O inverso, nós dividimos sempre por 60. De horas para segundos e de segundos para horas, nós vamos ter 3.600, multiplicando de horas para segundo e dividindo de segundos para horas. Nós trabalhamos, então, nessa aula, a história do tempo, como nós fazemos para medir o tempo, contabilizar o tempo e os instrumentos que nós utilizamos ao longo da nossa história para fazer essa contagem do tempo. A importância dessa contagem do tempo e como cada parte do mundo vê essa contagem do tempo, que ela é diferente para cada parte do planeta. Cada civilização utiliza sua própria unidade para poder contar o tempo. Instrumentos diferentes, como nós vimos, por exemplo, nos calendários. E vimos também que essa contagem do tempo ela vai mudando ao longo da nossa história. Concluímos, assim, o nosso conteúdo sobre medidas do tempo.